Hoje, quarta-feira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, simplesmente para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levante-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estendem a mão. E ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, como os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Essas são para nós hoje e sempre palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus sempre soube qual era a sua missão entre nós. Ser o Filho do homem, ser o verdadeiro Deus, verdadeiro homem, seria uma tarefa de muito sofrimento. Uma tarefa de servidão que somente o próprio Deus poderia fazer. E Jesus, quando permitia que os seus seguidores comessem no sábado, ou que o próprio Jesus fizesse uma cura no sábado, ele sabia que estava indo contra uma cultura cega, uma cultura cética. Uma cultura que fazia com que os homens até mesmo esquecessem o primordial, que é a vida, que é fazer o bem, que é ser um povo fraterno. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Essa é a pergunta que Jesus faz. E o que você responderia? Alguns iriam falar que nem fazer o bem, nem fazer o mal. Mas quando você se omite, muitas das vezes a sua omissão pode gerar um grande mal. E até mesmo a morte de alguém. Imagine um médico simplesmente virasse e falasse: hoje eu não vou atender ninguém. E aí uma criança passasse mal em sua frente. Ele não poderia atender aquela criança porque seria contra as leis do homem? Como falei ontem, meus irmãos, nós devemos respeitar as leis, devemos ser cidadão, devemos seguir as normas, devemos viver em harmonia com os homens e com a lei dos homens. Porém, acima de qualquer coisa, nós devemos ser tementes a Deus, pedir que Deus nos guie, para que possamos sempre fazer o bem, para que possamos sempre estar na direção do nosso Senhor Deus, para que possamos realmente viver em fraternidade, para um dia poder estar na glória e na graça de nosso Senhor Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.